Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor. Os irmãos podem se assentar. Se é a sua primeira vez aqui na igreja, nós estamos estudando o livro de 1 João e hoje nós vamos começar o capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Todas as gerações, elas têm marcas, elas têm filmes, elas têm personagens, jogadores que marcaram a sua época. Se nós falarmos aqui de filmes, meus pais, talvez meus tios, ou pessoas da idade deles, assim, bem distante da minha idade, eles vão se recordar de filmes, por exemplo, como Casablanca e Sem Novidades no Front, acho que já é algo para pessoas um pouco mais velhas. E aqueles da minha idade já vão se lembrar de filmes um pouco mais recentes, como Titanic, isso mais para as meninas, né? Já os homens vão pensar em Duro de Matar e coisas desse tipo. Agora, quando nós falamos de desenhos, a mesma coisa acontece. As pessoas mais velhas, elas se lembram dos clássicos, como Popeye, se lembram dos Flintstones, Jetsons, Scooby-Doo e outros por aí. Eu sei que muitos da minha idade também, eu falo assim, da minha idade, casa dos 20 anos, né? Eles gostam também destes, mas obviamente eles vão se lembrar de desenhos como He-Man, She-Ra, Thundercats, e os mais novos, Dragon Ball Z e outras coisas. Mas seja você de uma época ou de outra, eu tenho a plena convicção de que você vai saber muito bem do que eu estou falando quando eu me referi ao Pink e Cérebro. Todo mundo sabe, seja você mais velho ou mais novo, você vai se lembrar que trata-se de dois ratinhos, um ratinho mais estabanado e um outro gênio. E todos nós sabemos do que eu estou falando agora, porque todos nós temos algo em comum com eles. O plano que eles tinham era o quê? De dominar o mundo. E se você já teve um lapso de memória, talvez você começou a imaginar, talvez num dia que você teve uma ideia mirabolante e que em algum momento você se tornaria o futuro Elon Musk ou Bill Gates e que aquele plano que você tinha de fato se tornaria realidade até você ouvir palmas e você descobrir que as palmas eram da sua esposa ou da sua mãe para te acordar e te colocar na realidade e não palmas de pessoas te aplaudindo pelo seu plano mirabolante. A verdade é que, por mais humildes que nós sejamos, todos nós, em algum momento da nossa vida, tivemos um plano mirabuloso de conquistar o mundo, de fato dominar o mundo e fazer alguma coisa grande e que deixe um legado ou coisas assim. Deixa eu dizer isso para você. Se você é cristão, você tem a sua fé depositada no nosso Senhor Jesus Cristo, você é um conquistador do mundo. Você é um dominador do mundo. Parece até uma frase de igreja um pouco mais church, né? Mas não. É o que o texto de hoje vai nos dizer. Eu não estou brincando aqui, o texto não fala de uma forma jocosa. Ele fala que, de fato, se você tem a sua fé em Cristo Jesus, você é um conquistador do mundo. Abra comigo em 1 João capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu estou lendo da versão NAA. Ela diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que é dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa passagem ela nos mostra 3 características dos filhos de Deus.
E ao identificá-las, nós chegamos à conclusão de que os filhos de Deus são verdadeiramente conquistadores ou vencedores, dominadores do mundo. Como, pois, nós podemos identificar esses filhos de Deus? Como saber se eu sou um filho ou uma filha de Deus? É o que nós veremos nessa noite e o que nós tentaremos responder por meio dessa palavra. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, clamamos a Ti, ó Pai, que o Seu Santo Espírito fale ao nosso coração. Se nós, ó Deus, aqui reunidos não Te conhecemos, transforme, ó Deus, o nosso coração. Mas para aqueles que aqui estão, que se identificam, ó Deus, como filhos de Deus, fale, ó Deus, para que possamos não simplesmente viver da boca para fora, mas de fato e de verdade. Em nome de Cristo que pedimos, amém. Veja que o apóstolo João, ele começa no capítulo 1, e ele simplesmente continua até agora, no capítulo 5, da mesma forma. Ele parece aquele músico de uma nota só. Eu me lembro, anos atrás, quando um amigo meu, que morava comigo lá na universidade, um brasileiro, e aí nós estávamos numa igreja pequena, um culto de oração, e o pastor falou assim: alguém aqui toca piano? E aí meu amigo, todo orgulhoso, levantou a mão. Eu olhei para ele e falei: nossa, sou amigo dele, nem sabia que ele tocava piano. E ele se propôs a ir lá e tocar o piano naquele culto de oração. Então o pastor virou para ele e falou assim: o hino 365. Ele fez assim e começou: firmes nas promessas, no piano. Aí o pastor virou para ele: não, 365. Firme nas promessas. Na terceira vez, o pastor entendeu que ele só conhecia firme nas promessas. E parece que João está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele vai e fala sobre os mesmos assuntos. Ele vai no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e agora, no início do capítulo 5, sempre falando sobre as mesmas coisas. Como identificar os verdadeiros filhos de Deus. Ele começa o livro falando sobre Cristo ser aquela pessoa real, o Deus homem, a divindade que veio em forma de homem e que todos nós vimos, que todos nós tocamos, que todos nós apalpamos e contemplamos. Agora, na última mensagem que eu preguei aqui, alguns domingos, João, ele se foca, ele fala um pouco mais da fé, ele fala do amor e ele fala da obediência. Esses 3 pontos são os 3 pontos que ele tem batido. É a única nota que ele tem tocado. E desde então, desde o início do livro, esses 3 assuntos principais são abordados ao longo de cada um desses capítulos. Agora, ele dá ênfase a um deles em algum momento e depois ele dá ênfase a outros em outro momento. Logo, no capítulo 5, ele volta mais uma vez a abordar esses 3 pontos. Ele fala novamente sobre a fé, sobre o amor e sobre a obediência. E ele fala de uma forma ainda mais enfática. Dá uma olhada comigo no versículo 1. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Agora vai para o versículo de número 5. Capítulo 5, versículo 5. Ele diz assim: quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja, no primeiro versículo, ele diz que quem é o Filho de Deus, e no último versículo, ele faz uma pergunta retórica que nos leva à conclusão óbvia que já foi apresentada no primeiro versículo. Então, o que ele vai fazer novamente é apresentar esses 3 pontos. E ao longo desses 3 versículos, no meio ali, ele vai desenvolver essa ideia demonstrando as características dos filhos de Deus. E quais são essas características? Note mais uma vez, aí no versículo 1, que todo aquele que é filho de Deus cumpre algumas exigências. Quais são elas? Em primeiro lugar, ele crê que Jesus é o Cristo. Ele crê que Jesus é o ungido, o Messias prometido, o nascido de Deus ou gerado de Deus.
é a linguagem que nós usamos, o próprio Filho de Deus. Nós não podemos nos esquecer aqui que João está escrevendo a um grupo inserido num contexto em que os falsos mestres gnósticos se encontravam ensinando heresias. Então, nós precisamos nos lembrar que os gnósticos, eles negavam a divindade e a humanidade de Cristo. E talvez isso possa parecer muito distante para nós, muito distante da nossa realidade, porque afinal de contas, você deve estar pensando assim: eu ouço falar sobre gnóstico, ou eu ouço falar sobre essas outras vertentes, mas eu nunca encontrei um gnóstico aí na rua. Eu nunca conversei com alguém que falava assim: eu sou gnóstico, sabe? Então, essa realidade às vezes parece muito distante da nossa vida. Mas talvez você não tenha encontrado um desses que se identifique como um gnóstico, que falasse que era um, mas que pensasse como um, de fato, eu tenho certeza que você já encontrou. Olha, eu concordo com Jesus, eles dizem. Eu realmente acho que ele foi um bom homem, até mesmo um profeta. Eu só não consigo acreditar que ele era Deus. Você já ouviu alguém falando desse jeito? É um gnóstico. Ou alguém que dissesse assim: esse Jesus que falam por aí, ele nunca existiu de verdade. Esse Jesus é uma invenção humana, é resultado de uma convenção. Sejamos sinceros, quem em sã consciência acreditaria numa história tão maluca como essa, de que um homem é o próprio Deus e que ele ressuscitou e algum dia ele vai voltar? Você já ouviu essa fala por aí? Eu me recordo de pelo menos 2 episódios em que eu me deparei com essa realidade. Um deles, há uns 2, 3 anos atrás, no ensino médio, quando um dos meus colegas disse para mim, não para mim, num debate comigo, mas também para toda a sala, que na verdade ele acreditava que tudo isso que nós falamos sobre o cristianismo não passa de uma convenção. De que pessoas de países diferentes, na verdade políticos de países diferentes, se juntaram e inventaram essa história de cristianismo. Irmãos, pense um pouquinho. Os nossos políticos não são capazes de tampar um buraco na nossa rua. Vocês realmente acham que eles teriam a capacidade de criar a Bíblia? É algo assim ridículo. Até mesmo é algo ridículo de nós começarmos a pensar sobre essa realidade. E um outro episódio que eu me recordo foi quando eu tive a oportunidade de visitar o Palácio Boa Vista, a residência oficial de inverno do governo de São Paulo, lá em Campos do Jordão. E numa pausa para um café, eu me lembro de um senhor conversando ali, no café que eles têm naquela região, com o seu pai. E segundo ele dizia o seguinte: essa mensagem da Páscoa, porque era na época da Páscoa, é pura loucura. Como que alguém pode acreditar que um homem morreu, que se dizia Deus, morreu e ressuscitou e que ele vai voltar? Irmãos, esses são os gnósticos da nossa época. Pessoas comuns que andam no seu meio, que trabalham com você, que estudam com você e que não creem na divindade de Cristo, ou não creem que o próprio Deus veio em forma de homem. Agora, nós talvez não tenhamos esses gnósticos clássicos no nosso meio, mas de fato nós somos rodeados por esses gnósticos modernos, pessoas que não creem nem na humanidade, nem na divindade de Cristo. Em segundo lugar, João ele sinaliza que os filhos de Deus são aqueles que amam uns aos outros. Veja com seus próprios olhos o que ele diz aí no versículo 1. Ele diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E aí ele acrescenta: e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Preste atenção na argumentação de João. Você ama a Deus, aquele que gerou a Cristo? Então, obviamente, você ama todo aquele que é nascido dele, não é verdade? Essa deveria ser a conclusão. Ou seja, não existe crente de verdade
que não ame a Deus e que não ame aquele que é gerado pelo próprio Deus, os filhos de Deus, ou seja, os seus irmãos na fé. Lembre-se que nós já tratamos desse assunto aqui. Dizer que você ama da boca para fora não significa absolutamente nada. Na verdade, o que nós dizemos sobre isso é que isso se trata de auto-engano. O próprio João já disse isso em 1 João no capítulo 3, veja lá comigo, no versículo 17 e no versículo 18. Ele diz assim: ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Nós devemos amar de fato e de verdade. Falar até papagaio fala. Qualquer um consegue dizer palavras de efeito, palavras bonitas, mas e agir? E colocar em prática? E pior ainda, é impossível amar a Deus e não amar o seu irmão. É o que João diz. Dá uma olhada agora no capítulo 4, versículos 20 e versículo 21. Ele diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, o que ele é? É mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem não vê, ou a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Mas não há escapatória. Ou nós amamos os nossos irmãos, ou nós amamos os nossos irmãos. Ou nós amamos os nossos irmãos, ou nós não somos filhos de Deus. Esse é o ensinamento de João. Veja do ponto de vista prático que o amor que nós devemos ter pelos nossos irmãos não deve ser por alguma coisa que os nossos irmãos possam nos oferecer. Não são coisas que são encontradas nos nossos irmãos. O nosso amor pelos nossos irmãos, ele não deve estar vinculado a algo que o seu irmão pode ou não deixar de fazer. Não é disso que se trata o texto aqui. Alguém que não te cumprimenta no culto não é alguém que está te dando motivo para que você não o ame. Percebe? Pessoas que passam por você e não te dão oi na igreja não são pessoas com as quais você não deve ter absolutamente nada. Não. São seus irmãos, talvez mal educados, mas não deixaram de ser seus irmãos. Não torcer para o mesmo time que você não é motivo para você não amá-lo, a não ser que seja corintiano. Tá? Mas isso não é motivo, irmãos. Não é motivo de separação. Ele ou ela ser estranho não é motivo para que você simplesmente deixe de amá-lo. Irmãos, nós precisamos começar a entender que a vida cristã, ela vai nos levar a lidar com aqueles que nós não gostamos, com pessoas que nós julgamos ser estranhas, chatas, indelicadas. Sabe, nós precisamos entender que as pessoas são diferentes de nós. Nós precisamos olhar a partir de uma outra perspectiva. Coloque-se no lugar da outra pessoa. Agora, você é o irmão ou você é a irmã que deve ser amado ou que deve ser amada. Pergunte-se a si mesmo, por que alguém em sã consciência amaria você? Por que alguém em sã consciência olharia para você e fala, nossa, essa pessoa é tão amável, eu desejaria ter um relacionamento muito próximo com ela? Por que você se julga tão especial ao ponto de achar que você deve ser amado, mas que você não deve amar o seu próximo? Percebe? Nós olhamos para nós uma perspectiva totalmente corrompida. Nós achamos que nós somos especiais. Esse é o menino de Deus. Essa é a garota de Deus. Eu, né? Sempre eu. O próximo foi
adotado daquele jeito, né? Não tinha mais o que fazer e Deus colocou ele para dentro. Esse é o nosso pensamento. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4, Paulo diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ou nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele exclama: pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você não é a última bolacha do pacote. Do ponto de vista humano, uma linguagem bem popular, você não é especial. Apesar de Paulo depois dizer no capítulo 4 que nós somos obra-primas de Deus, olhando aqui, não há ninguém especial. Nós não merecíamos isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele fez isso por nós. Agora, veja a terceira característica de um filho de Deus, que está completamente atrelada a essas duas que nós acabamos de ver. O amor pelos filhos de Deus, ele não é um mero sentimento ou uma expressão verbal, né? Mas é algo inseparável do amor de Deus, inseparável da obediência aos mandamentos de Deus. É o que João vai argumentar no versículo 3, lá do capítulo 5, volta lá comigo, 1 João 5, 3. Ele diz assim: porque este é o amor de Deus. Qual que é o amor de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Ou seja, quem é aquele que ama a Deus, senão aquele que guarda os seus mandamentos? Como que nós poderíamos demonstrar amor a Deus desobedecendo a Deus? Essa é a pergunta que nós deveríamos levantar. Se nós entendemos o amor de Deus como obediência a Deus, fica evidente que aqueles que desobedecem a Deus estão desonrando a Deus. E aqueles que estão desonrando a Deus, obviamente não estão valorizando a Deus, não estão temendo a Deus, estão desrespeitando a Deus. Ou seja, não estão demonstrando amor a Deus. Não amam a Deus. Porque se eles fizessem tudo isso, se eles valorizassem, se eles respeitassem, se eles amassem de fato, eles obedeceriam. Eles se submeteriam à vontade de Deus por completo. Logo, aqueles que vivem num constante quebra de mandamentos de Deus, eles estão basicamente evidenciando a sua falta de amor a Deus, a sua falta de relacionamento e de honra a Deus. É isso que João está dizendo. Veja como o autor de Hebreus coloca isso no princípio da sua carta, ou no final do capítulo 10 da sua carta. Abre lá comigo em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26 e 27. Veja como ele trabalha com esse argumento. Ele diz assim, Hebreus 10, 26 e 27. Porque se continuarmos a pecar de propósito, porque uma coisa é você, nossa, eu não aguentei, pequei. Jogando futebol, né? O cara me deu aquela paulistinha. E aí você, na hora, revidou. Pisou no pé do cara, empurrou, provocou e fez alguma coisa. Mas veja o que ele está dizendo. Se nós continuarmos a pecar de propósito, ou seja, de forma intencional, se nós ali alimentarmos os nossos pensamentos e buscarmos oportunidades de pecar, que é o que nós geralmente fazemos, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários.
Jesus ele também fala aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, eu vou ler para os irmãos, no versículo 15 ele diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. John Owen é conhecido por diversas coisas, mas ele tem uma frase que foi bem popularizada, e ele diz assim: até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. Talvez o seu paladar ele esteja tão entorpecido que você nem perceba mais a amargura do seu pecado. Você não consegue mais distinguir o que é amargo daquilo que é doce. Você precisa se arrepender. Você precisa de arrependimento. Você precisa abandonar os seus pecados. Você precisa se voltar a Cristo. Veja, irmãos, essas ordens, essas linguagens, elas podem até parecer difíceis demais para nós, não é verdade? Mas elas não são. Elas não são aos filhos de Deus. João ele diz que se você de fato é um cristão, ele diz no versículo 3, os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Se você é um cristão, os mandamentos de Deus não são difíceis de serem guardados. E aí você se pergunta, mas peraí, pastor, como assim? Como assim? Como é que você pode falar isso? Como é que João pode argumentar isso? Irmãos, os mandamentos de Deus não são difíceis de serem guardados ou obedecidos. Se você é filho de Deus, você é totalmente capaz de guardar os mandamentos de Deus. Pastor John Stott, já falecido, ele nos lembra que a razão pela qual nós não consideramos os mandamentos de Deus pesados não está apenas no seu caráter, ela também está em nós, ou seja, no fato de que nos foi dado a possibilidade de nós cumprirmos os mandamentos de Deus. Sabe de uma coisa? Difícil não é guardar os mandamentos de Deus, difícil é você tentar vencer os seus pecados com a sua própria força. Difícil é você tentar confiar em si mesmo para obter a sua salvação. Difícil é você tentar conseguir vencer os problemas que você enfrenta confiando na sua inteligência, na sua disciplina. Isso é que é difícil. Você não vai conseguir. Difícil é acreditar que um filho de Deus não tem as armas dadas pelo próprio Deus ao seu dispor para vencer as batalhas contra o pecado. Isso sim é difícil. Difíceis são os fardos criados pelos próprios homens. Irmãos, as minuciosas regulamentações que os escribas e que os fariseus criavam é o que nós chamamos de fardos pesados e difíceis de suportar. Aquilo que Cristo nos apresenta é leve, é completamente leve. Lá em Mateus 23:4, nós lemos assim, que estes atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Em outras palavras, lá em Lucas capítulo 11, versículo 46, Jesus respondeu assim: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Infelizmente, nós não fazemos isso só para os outros. Nós fazemos isso para nós mesmos. Nós nos esquecemos que o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. E que se nós estamos em Cristo, nós temos essa capacidade de vencer, essa capacidade de obedecer os mandamentos de Deus, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em nós, e é Ele que nos capacita.
Por fim, João ele deixa claro aquilo que todos nós ansiamos, mas muitos desprezam ou simplesmente não creem. Veja comigo no versículo 4. Ele diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, vem aí o título da mensagem, vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus é o conquistador do mundo, é o vencedor. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquele que é filho de Deus, irmãos, ele tem o Espírito de Deus, e é o Espírito que o capacita a vencer o mundo. Você é verdadeiramente um filho de Deus? Então o mundo não é palho para você. O mundo não é palho para você. Você consegue, por meio do Espírito Santo de Deus, vencer o mundo. Irmãos, o que o texto está dizendo é que todo filho de Deus já foi resgatado do domínio das trevas e já foi transferido para o reino do filho, do seu filho amado. Agora nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós pertencemos a um outro reino. Para usar aqui uma linguagem dos contos de fada, aquele encanto da vida antiga foi quebrado. O fascínio do mundo, ele perdeu o seu atrativo. Para aqueles que são cristãos, agora os nossos corações estão voltados para as coisas do alto, onde Cristo está, e onde nós encontramos a verdadeira alegria, e nós conseguimos seguir a vontade de Deus. Vencer o mundo, irmãos, é obter a vitória sobre o padrão pecaminoso do mundo. É por meio do Santo Espírito que nós fazemos isso. Vencer o mundo é nada mais do que você colocar um fim, um basta, nos seus pecados. É dar fim aos seus anseios, aos seus desejos pecaminosos. Nós vencemos o mundo quando nós resistimos à tentação, nós permanecemos firmes à palavra de Deus. Ou seja, todos os que são filhos de Deus têm essa capacidade. Então João nos dá a arma capaz de nós realizarmos isso. Ele fala, sabe como é que você vai fazer isso? Sabe como você vai se tornar um vencedor do mundo? Versículo 4. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqueles que confiam na morte e na ressurreição de Cristo, exercendo, portanto, aqui a sua fé, eles participam da vitória sobre as forças do mal que atuam nesse mundo. Você crê no Senhor Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus? Você crê que de fato Jesus é o Messias enviado de Deus? Você crê que Jesus é a exata expressão do ser de Deus? Você crê que Jesus é Deus? Então arrependa-se, abandone os seus pecados, agarre-se a Cristo e a Cristo somente. Ame os seus irmãos. É isso que João está nos ensinando. Cumpra os seus mandamentos. O mundo ele vai apelar para a sua velha natureza. Os inimigos de Deus parece que sabem muito bem como que o velho homem agia na sua vida. Parece que quando você sai da igreja e entra no mundão, no dia a dia, na rotina, tudo aquilo que você costumava fazer antes de conhecer a Deus, vem à tona. As tentações, os problemas, as circunstâncias que colocam você em xeque. O mundo vai apelar ao seu velho homem. Ele vai tentar fazer com que você quebre os mandamentos de Deus. Ele vai tentar fazer com que os mandamentos de Deus pareçam ser pesados demais, que você não vai conseguir suportar. E aí então você vai desistir. Você vai abandonar, vai jogar tudo para o alto e vai pensar assim, se eu sou salvo mesmo, então tanto faz. Se eu sou salvo mesmo, por que eu vou amar o meu irmão? Se eu sou salvo mesmo, por que eu vou cumprir os mandamentos de Deus? Veja, até agora o que João está argumentando não é isso. Ele está argumentando o contrário. Se você é salvo mesmo, então ame os seus irmãos. Obedeça os mandamentos de Deus.
creia que Jesus é de fato o Filho de Deus. Lembre-se, irmãos, que a nossa vitória é resultado da fé. E nós crescemos na fé à medida que nós crescemos em amor. Ou seja, quanto mais você ama alguém, mais fácil é confiar nessa pessoa. Quanto mais o nosso amor por Cristo é aperfeiçoado, mais nossa fé em Cristo também é aperfeiçoada, pois a fé e o amor vão amadurecer juntos. Apegue-se então às coisas que são do alto, aquilo que pertence a Deus. Dedique o seu tempo, coloque a dedicação da sua energia naquilo que vale a pena. Irmãos, nós precisamos tornar Deus e a sua palavra a nossa prioridade. O seu trabalho ou qualquer outra coisa não é a sua prioridade. A sua prioridade deveria ser Deus e a sua palavra. Lembre-se que nós devemos andar na luz como Ele também está na luz. E que se nós afirmarmos permanecer nele, então nós devemos também nos conduzir como Ele também se conduziu em nosso meio. Vivamos, portanto, irmãos, como dominadores desse mundo, por meio da nossa fé em Jesus Cristo e na nossa vida prática, e não mais como escravos dos nossos anseios e dos nossos pecados. Santo Deus, pedimos, ó Pai, nos ajude. Pai, nós precisamos do Seu Santo Espírito trabalhando em nós para que possamos amar os nossos irmãos, para que possamos confiar em Cristo, para que possamos, ó Deus, obedecer os Seus mandamentos. Pai, te pedimos, tenha misericórdia mais uma vez, nos abençoe dessa forma. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Como os irmãos nos colocarem de pé, nós vamos cantar ao Senhor mais uma vez.